Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Débora Oriente, professora do CBB, e hoje iremos falar sobre o Japão. O Japão é um país pequeno, localizado no extremo oriente asiático. É um arquipélago de formação vulcânica. Possui 377 mil quilômetros quadrados e é a terceira maior economia do planeta, ficando apenas atrás dos Estados Unidos e da China. E agora eu iria deixar os alunos do oitavo ano continuar falando sobre esse país maravilhoso. O Japão é um país localizado no continente asiático, também chamado de Terra do Sol Nascente. País insular, tem uma área de 377 mil quilômetros quadrados e é o terceiro economia mundial. A sua capital fica em Tóquio. A sua população atual é 126 milhões e 730 mil habitantes. A partir do século VI, a região foi unificada e somente no século XVI passou a ter contato com o europeu. Por meio de navegadores portugueses e espanhóis, o Japão iniciou o processo de trocas comerciais com o mundo ocidental. Entre 1542 e 1543, navegadores portugueses atracaram na praia de Tanegashima. Em 1941, o exército japonês invadiu Pearl Harbor, no Havaí, e provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Os americanos combateram as tropas japonesas em várias ilhas do Pacífico, como Iwo Com o intuito de abreviar as batalhas, foram lançadas bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e Nagasaki 3 dias depois. O Japão se rendeu em setembro de 1945 e foi obrigado a aceitar as imposições dos Estados Unidos, tornando-se seu principal. A maior transformação em termos sociais, econômicos e políticos na sociedade japonesa ocorreu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos determinaram a mudança do Japão na pós-guerra, com o objetivo de encerrar o regime feudal e o militarismo. Os norte-americanos aplicaram diversas medidas: reforma agrária, desmilitarização da ilha. Suas forças armadas teriam limitadas e usadas como autodefesa. O Japão passou a ser laico. O imperador deixou de ser considerado um deus. A monarquia parlamentarista tornou-se o regime do governo. Em batalha entre os clãs Taira e Minotauro, os samurais desenhavam o círculo do sol em laquês, e chamado de Guzen. O território japonês é entregado por 3.000 ilhas que agregadas correspondem às áreas dos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As principais ilhas são Honshu, Rikoku, Hokkaido, Kyushu. As ilhas estão localizadas entre o Oceano Pacífico e o Mar do Japão. Faz parte do ciclo de fogo do Pacífico, com grande instabilidade tectônica, atividade vulcânica intensa, além de um solo pobre, com baixa oferta de minério e combustíveis. O relevo é formado por montanhas e planaltos, sendo que a maioria do território é montanhosa. Na região denominada Chumbo, em Honshu Central, há cadeias de mais de 3.000 metros de altura. A mais alta é o Monte Fuji, que tem 3,7 metros de altura, e está localizada entre as províncias de Yamanashi e Shizuoka. Conforme as autoridades japonesas, a quantidade de mortos e desaparecidos chegam a 19 mil pessoas. O Japão está sob a influência do clima subártico, onde as 4 estações do ano estão bem delimitadas. O inverno é influenciado por ventos sazonais e parte do território.
em espécie a região montanhosa, é influenciada por nevascas intensas. Nessa época, a temperatura média é de 5 graus. O outono japonês é marcado pela ocorrência de tufões. Já no verão, as chuvas são intensas e as temperaturas chegam médias de 30 graus. A temperatura oscila bastante na primavera japonesa, marcada por ventos quentes e baixa pressão. São localizados nas regiões de Tóquio e Osaka, que juntas formam a maior megalópole do país. Devido ao território limitado a uma pequena parte de terra agricultável, a produção de arroz é a mais importante, mas também há o investimento de cultivo de frutas e legumes. Apesar de ser um país extremamente ligado à tecnologia, a cultura japonesa tradicional ainda tem seu espaço. Vários produtos culturais modernos chegaram ao ocidente, como o mangá. Destacam-se personagens como Hello Kitty, ikebana, arranjos florais e origamis, dobradura de papel. Por outro lado, as artes marciais, como o karatê e o judô, estão popularizadas no mundo inteiro. A culinária japonesa conquistou o mundo nos anos 90, quando foram abertos restaurantes japoneses nas grandes cidades. A culinária japonesa foi constituída devido à influência geográfica do país. Durante muito tempo, os alimentos foram escassos, compostos por 4 ilhas grandes e muitas outras menores. Esses fatores contribuíram diretamente para uma culinária com base em peixes e frutos do mar, também com animais como veados e javalis. Conheça alguns pratos típicos japoneses. No conjunto de elementos que formam a cultura japonesa, a cerimônia do chá está entre os mais importantes, denominado o chá no yu. Marca reuniões e encontros. Foi incorporada à cultura japonesa no século VIII a partir da China. Sushi, um prato já muito popular no Brasil. O sushi é um bolinho de arroz japonês enrolado com uma alga. O Brasil possui a maior colônia japonesa fora do Japão. Atualmente vivem 1,5 milhões de japoneses e descendentes do país. A imigração começou oficialmente em 1908, quando o primeiro navio vindo ao Japão atracou em Santos, São Paulo. Os japoneses se dedicaram ao cultivo de tomate, café, frutas e posteriormente foram para as cidades grandes. O bairro da Liberdade em São Paulo e mais tradicional bairro japonês do país, Conduto. Também encontramos japoneses no interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. Para celebrar este acontecimento, várias cidades como a Distrito Federal e Belo Horizonte organizam anualmente a festa sobre o Japão. No Japão, o sistema de saúde é fornecido pelos governos nacionais e locais. O pagamento dos serviços pessoais é oferecido através do sistema de seguro universal, que permite uma relativa igualdade de acesso.